dia. Hoje é o dia de nós nos encontrarmos com a nossa alma. Tem gente que está aqui, está desencontrado com a alma, perdido da sua alma. E hoje é o dia de nós nos encontrarmos, corpo, alma e espírito, num lugar só. Num lugar onde Deus pode nos abençoar, nos edificar, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda com a Tua palavra. Vem sobre nós com o Teu amor, com a Tua graça, para que nós estejamos plenos, integrais na Tua presença, não divididos, não compartimentalizados, Senhor. Nós queremos ser um em Ti, contigo, na Tua santa igreja. Nos abençoa com a Tua palavra, aquece o nosso coração, para que a gente sinta que Tu estás aqui. A gente sabe que Tu estás aqui, mas a gente quer sentir também no nosso corpo, que Tu estás aqui passeando, curando, salvando, libertando, nos enchendo com o Teu Espírito Santo, edificando a nossa vida, para que a gente saia daqui transformado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, aqueles que podem sentar. Eu sabia que ia dar muita gente por questões óbvias, né? Não tem culto da tarde, não tem culto da noite. A gente só teve o culto das 8 e esse culto. Então eu sabia que ia dar muita gente. Estamos aqui lotados, mas a gente aguenta. Uma vez ou outra a gente aguenta. Deus abençoe. Irmãos, nós precisamos nos acostumar com a lógica invertida do Evangelho. O Evangelho são lógicas invertidas. O Evangelho é assim: bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado, feliz é o que é perseguido. No Evangelho a gente aprende a amar os inimigos e não se vingar deles. No Evangelho a gente aprende a considerar o outro superior a nós mesmos. No Evangelho, a liderança é de quem serve e não de quem manda. E nada disso nos interessa hoje às 17 horas, nada disso. A gente quer sorrir, quer ganhar dos inimigos, ser superior. Eu acho que eu estou vendo muito Copa do Mundo. E não só às 5 da tarde, para quem é alvirrubro, às 8h30 da noite também. Olha aí, tá vendo? Não sei o que é que me deixa mais nervoso. Aliás, sei, é o timba, com certeza. Eu acho que eu preciso me converter, né? Deixa eu voltar aqui. Lembrar que eu sou pastor. Mas esse texto de hoje é sobre isso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder por causa de Jesus a vida, achá-la-á. A gente vai aprendendo isso aos pouquinhos na vida. Esse é o tipo de ensinamento do Evangelho que eu aprendi muito novo, mas eu tenho que aprender toda semana. Todo mês eu tenho que me lembrar disso, porque o meu normal é querer correr atrás da minha vida. O normal de quem é humano, o normal de quem é pecador, quem é falho, quem é limitado, é a gente ficar olhando para a nossa vida e querer ganhar a nossa vida todo dia. Então, é sempre, por isso que a gente se reúne toda semana, e os malucos, feito alguns que eu estou vendo aqui, que se reúnem quase todo dia aqui na igreja, é porque a gente sabe que esse não é um ensino que você adquire esse conhecimento um dia e pronto, está resolvido. Não é assim. Toda semana a gente precisa vir aqui e nos lembrar, nos animar, o nosso coração entrar em chamas, para a gente entender que a gente precisa querer viver a vida de Deus e não correr atrás da nossa própria vida. Agora, eu me lembro de um dia em que esse texto e essa história encarnou de um jeito diferente. Hoje eu preciso me lembrar disso, amanhã eu vou precisar me lembrar disso, mas desde um acontecimento que eu vivi, que eu experimentei, que realmente me ajudou a encarnar esse texto. Eu tento ser gente boa, eu tento ser um cara de dizer sim mais do que não, e é por isso que é difícil de eu ser pastor, porque eu não gosto de dizer, na minha posição eu tenho que dizer muitos nãos. Eu gosto de motivar pessoas, eu gosto de alavancar pessoas, líderes, encorajar. Coisa que eu não gosto é disciplinar, mas às vezes a gente tem que disciplinar as ovelhas, os filhos, tudo. E dentro dessas coisas que a gente é obrigado a fazer, mesmo quem não gosta, tem uma coisa que eu odeio fazer, sempre odiei na minha vida, e eu tive que fazer isso algumas vezes, graças a Deus não muitas, mas algumas vezes eu tive que demitir gente. Quem é empresário, quem tem empregado, sabe que isso é a pior coisa do mundo, você ter que demitir pessoas. E quando eu tive que demitir gente pela primeira vez, eu me lembro que eu passei mal, eu fiquei muitíssimo nervoso. Eu pedia para Paula orar por mim, porque eu não conseguia nem dormir. Eu disse, amor, amanhã eu vou ter que ter uma conversa difícil, vou ter que demitir uma pessoa. E eu ficava muito mal mesmo. Paula orava por mim.
E teve um acontecimento, eu servia no conselho de administração de uma grande organização cristã, e a organização decidiu que precisava demitir o seu diretor executivo. E eu não podia me esquivar dessa tarefa, porque eu conduzia o conselho, e o conselho é quem demitia o diretor executivo, tinha que ser eu. E a gente não estava em Recife, a gente estava em São Paulo, numa reunião, estava todo mundo lá em São Paulo, e eu tinha que fazer isso. E eu não dormi direito na noite anterior a essa conversa que eu tinha que demitir esse diretor executivo. Liguei para Paula, estava em São Paulo, liguei para Paula, disse, ore por mim, amanhã vai ser difícil. Decidi fazer isso no café da manhã, por orientação de Paula também, porque eu já levei muito esporro dela de vir com notícia ruim de noite. E ela disse assim, amor, notícia ruim não se dá de noite, porque ninguém dorme direito, você perde tudo. Notícia ruim você dá de manhã. E aí eu, entendendo esse conselho que ela me deu, das vezes que eu dei notícia ruim a ela errado, eu decidi que ia fazer isso num café da manhã, e fui para esse café da manhã junto com outras 2 pessoas do conselho, para essa conversa muito difícil. Sendo que, para minha alegria e surpresa, nesse café da manhã, quando eu tive que dizer ao cidadão que a gente precisava liberar ele recebeu bem, ele recebeu tranquilo, com muita serenidade, e isso me ajudou, foi menos ruim para mim, e a gente passou o resto do dia junto, ainda trabalhando, e à noite, durante o dia, eu descobri que à noite, quando a gente ia voltar para o aeroporto, ele não é daqui de Recife, mas o voo dele era no mesmo horário do meu. Então, isso faz muito tempo, vocês vão saber que faz muito tempo, porque nós dividimos um táxi. Hoje em dia é Uber, né? Não tem esse negócio. Mas naquela época não tinha esse negócio de Uber, nem andava a internet desse jeito. Então, eu disse, para ter o horário de voo é esse. Então, vamos dividir o táxi junto para o aeroporto. O aeroporto de São Paulo era longe, e a gente dividiu o táxi para o aeroporto, para voltar, eu para Recife, ele para a cidade dele. E eu vim no táxi conversando com ele. Ali já não era mais ambiente de trabalho, ali já eram 2 homens cristãos conversando. E eu me lembro que naquele carro atrás, sozinhos, eu comentei com ele, meu irmão, a sua reação hoje me aliviou tanto. Eu fiquei tão mal de ter que fazer isso e tudo. Eu achei que a sua resposta foi tão extraordinária, foi tão bacana. E aí, ele veio e me citou esse texto, que nós queremos meditar nele hoje, sendo que ele citou o texto correlato que está no Evangelho de João. Nós lemos o Evangelho de Mateus, mas em João tem algo muito parecido. João relatou de uma outra forma. E ele virou e, citando esse texto, ele disse assim, João 12, 24. Jesus dizendo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E aí segue. E ele disse assim, Ivanzinho, se para essa organização dar fruto, eu tenho que morrer, deixa eu me enterrar. Faz parte dos ciclos de Deus, eu morrer para que haja fruto. Deus vai cuidar da organização, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família, vai prover para mim. E esse cara foi me consolando, por ele ter sido demitido, com essa palavra. Eu nunca mais esqueci disso. E eu vim o voo todo naquela noite, orando, Deus, me dá a fé desse cidadão. Me dá uma espiritualidade que pareça com esse cara. Essa paz que excede todo o entendimento. Esse conhecimento verdadeiro de que há coisas mais importantes do que eu, do que meu umbigo, do que meu emprego, do que a minha provisão, do que as minhas necessidades. E eu jamais esqueço daquela conversa no táxi, jamais esqueço nesse voo. E nesse texto, eu quero propor apenas 2 reflexões, no versículo 25 e no versículo 26. O versículo 25 é quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem quiser perder a sua vida por causa de Jesus vai ganhá-la. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, preste bem atenção nisso, que a vida que você conhece como sua e que tanto zela por ela, precisa morrer. Se a vida sua, que você zela tanto por ela, não morrer, ou você não estiver disposto a entregá-la, você não vai ter a liberdade que o Evangelho nos chama para viver. A gente vive achando que a felicidade vai vir quando os nossos desejos para essa vida se cumprirem. Desejos de casamento, de filho, de segurança financeira, de status ou qualquer outro. Mas o Evangelho vem ao nosso encontro hoje dizer que não é assim. Porque tem gente que vive correndo atrás disso e ainda assim é muito infeliz, ainda que alcance tudo isso que deseja.
E o segredo é abrir mão dos desejos daqui para que Deus nos encha do que é eterno. Eu vou repetir para que isso de alguma maneira entre em você. O segredo é você abrir mão dos seus desejos para essa vida, para que Deus encha você do que é eterno. Por exemplo, algumas questões bem práticas. No casamento e na família. Significa que você às vezes vai abrir mão, muitas vezes, se você for um marido, abrir mão do direito de ter a última palavra. Você vai abrir mão, escolher perder o orgulho, perder uma discussão para ganhar a paz, para ganhar o coração do seu cônjuge, para ganhar o coração do seu filho. Nas finanças, significa dizer que às vezes você vai abrir mão do apego ao consumo, ao dinheiro ou qualquer coisa, para poder você viver uma vida de generosidade, e isso vai lhe satisfazer muito mais do que você adquirir o que for com o seu dinheiro. No trabalho, talvez vá significar que você vai perder uma oportunidade de subir no seu emprego ou ganhar mais alguma coisa, porque você vai escolher a honestidade e não vai passar por cima de ninguém. No uso do seu tempo, significa dizer que talvez você vai perder essa vida trocando horas que você passa no celular, nas redes sociais, nas séries, e Deus me perdoe, na Copa do Mundo, que eu vejo demais, e vai trocar esse tempo por dobrar os seus joelhos em oração, interceder, ler a palavra, servir a Deus. Aliás, parênteses, veja que coisa linda, em fim de semana de Copa do Mundo, de jogo da Argentina, que a gente secou, e quase que deu certo, né? Quase que deu certo. E em fim de semana de jogo do Brasil, a gente estava com 171 cursilistas. Eu passei lá na Manhanita hoje, maravilhosa, 700 pessoas. A gente vai encerrar o cursilho mais cedo, obviamente que ninguém é obrigado. Às 3 da tarde a gente encerra esse cursilho à tarde, para todo mundo torcer. Mas que coisa mais linda. O povo está com sede de Deus, né? Mas é sempre sobre escolher o que é eterno em detrimento do que é temporal. Por favor, entenda isso. Eu tive dificuldade com esse sermão porque eu estou com muita coisa na minha alma para dizer para você, mas muito poucas palavras bonitas para dizer. Eu não sei como eu vou dizer o que eu estou querendo dizer. Então talvez eu me repita: escolha o que é eterno em detrimento do que é para essa vida temporal. Amém? Tem uma história verídica, verdadeira, de um missionário chamado Jim Elliot. Lá em 1956, ele veio para aqui, para a América do Sul. Ele foi ser missionário nas tribos indígenas ali do Equador, nos Aucas. E ele e alguns amigos pregando o evangelho naquelas tribos. Ele era um jovem brilhante, um futuro promissor nos Estados Unidos, de onde ele veio. Mas ele teve uma tragédia. Ele e aqueles missionários morreram no meio da missão. E o mundo olhou para aquela tragédia dizendo assim: que desperdício, jovens brilhantes, ele perdeu jovem demais a vida. No entanto, depois descobriram o diário de Jim Elliot, e alguns anos antes dessa tragédia que ele morreu, ele escreveu assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Veja que lindo: não é tolo aquele que dá o que não vai poder reter, para ganhar o que não pode perder. Tem muitas coisas hoje na minha vida e na sua vida. E eu falo não só de bens materiais e dinheiro, eu estou falando de pessoas, de relacionamentos, de apegos que a gente tem e que não deveria ter, porque a gente não vai poder reter isso para a eternidade. Isso só vale para essa vida, se valer, porque a maioria das vezes nem para essa vida vale. E a melhor coisa do mundo é a gente se liberar isso para poder a gente ganhar o que a gente não pode perder. O que a gente não pode perder são os valores eternos de Cristo Jesus que vão nos acompanhar para sempre. Talvez na sua vida essa história não se aplique porque você não vai virar Marte, você não vai morrer na missão. Mas quantas vezes eu não já ouvi alguém dizendo a mim: ah, coitado, está perdendo a vida, vivendo para Cristo, e eu olhando dizendo: não, eu estou ganhando a vida. Não há nada melhor do que viver para Cristo. Isso não é uma coisa para pastor, para líder, isso é uma coisa para todos nós, é um chamado para todos nós viver a vida de Cristo. Quando a gente busca o que é dessa vida, a gente corre o risco de perder o que é eterno. Quando a gente busca o que é eterno, a gente garante o eterno, e de lambuja a gente pode conseguir coisas para essa vida. Importa que a gente dê valor primeiro às coisas que são eternas. Amém? Versículo 26 vai dizer assim: que aproveita ganhar o mundo e perder a alma. O que nos aproveita ganhar o mundo e perder a alma? Somos criados para conquistar o mundo.
Eu fico me lembrando daquelas cenas de filme da Disney. Eu não sei se isso tem no Rei Leão, ou só qual é o filme, mas aquelas cenas bonitinhas que o pai, ou o pai leão, ou o pai cachorro, ou o pai qualquer coisa, ou é o pai humano mesmo, que chega para o filho bebê, e ele mostra para o mundo, e ele diz: vá, meu filho, ganhe o mundo. Não tem cara de cena de Hollywood, né? Ganhe o mundo, meu filho. A gente é treinado para ganhar o mundo, para conquistar o mundo, e o problema nem é esse. Seja lá o que significa para você ganhar o mundo, o problema é se para ganhar o mundo a gente perde a nossa alma. E eu fiquei me perguntando: Ivan, o que é que significa ganhar o mundo e perder a alma? O que é esse perder a alma? Pelo menos duas opções. Eu acho que as duas são verdadeiras. Primeira opção, perder a alma, é ir para o inferno eterno. Você ganha o mundo aqui e perde a alma na eternidade. Mas a segunda coisa, para quem não gosta de falar muito de céu e inferno, a segunda coisa que pode ser perder a alma é ganhar o mundo e viver aqui uma vida de inferno. Porque nós tomamos decisões que não são muito inteligentes, e é normal isso, porque nós somos pecadores. Então a gente toma decisões achando que vai ganhar o mundo aqui e perde a alma aqui. Para ganhar o mundo aqui, a gente está vendendo a alma ao diabo aqui mesmo. Porque se você tivesse tomando uma decisão de ganhar o mundo e você tivesse com a alma boa, tivesse feliz, tivesse pleno, cheio de propósito, cheio de paz que excede o entendimento, vá, eu não vou nem discutir. Mas o que a gente está olhando é o povo querendo ganhar o mundo e fazendo tudo que não deveria fazer e não está ganhando o mundo. Está perdendo a alma. E eu me refiro a uma vida que nós todos estamos inseridos nela, de consumismo e de hedonismo. Aproveitar que esse fim de semana não deu o Rolho Graça, que Rodolfo precisou dar, que viajou, eu dei sacramento, então eu estou com saudade de dar o Rolho Graça. E eu digo lá naquele rolho, e na realidade de vez em quando eu digo também quando dá, que nós vivemos uma vida de consumismo. O que é consumismo? Consumismo é quando você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não gosta. E é isso que a gente vive, sem dúvida. Pastor, mas não é sempre assim. Às vezes eu compro com o dinheiro que eu tenho. Tem gente que tem muito dinheiro, é verdade, você tem muito dinheiro, mas compra o que não precisa. Pastor, mas eu estou comprando o que eu preciso, mas está comprando com o dinheiro que você não tem, está fazendo dívida. Em algum momento, dessas três fatores está nessa equação, e a gente vive isso. A gente acha que quando a gente tiver dinheiro e consumir, a gente vai ser feliz. A gente está querendo ganhar o mundo. A gente faz isso perdendo a alma. Tem pais que não são pais porque querem ganhar o mundo para os seus filhos e estão perdendo a alma. Observe o que eu estou dizendo. Nunca diga para mim que não tem tempo de ser um bom pai, porque você está trabalhando para dar uma vida digna para o seu filho, porque o seu filho, quando for adulto, preferia que você desse menos condição financeira a ele, mas tivesse um pai com alma que convivesse com ele. É melhor que você bote seu filho numa escola pública e não tenha que morrer de trabalhar para pagar uma escola privada para ele, mas tenha tempo de jogar bola, tenha tempo de ir para a praia com ele, de assistir um jogo com ele, do que você morrer de trabalhar para dar uma escola privada e não ter tempo com seu filho. Porque o que é que adianta você ganhar o mundo para você, para sua esposa, ou para o seu filho, e perder a alma, a sua alma dele, a da paternidade? E nós estamos vivendo isso. Nunca se correu tanto para trabalhar, nunca se correu tanto para estudar. Eu vou ser cancelado aqui, dono de colégio vai ficar com raiva, vai proibir esse corte de sair. Mas eu acho um absurdo que os filhos da gente estão tendo que estudar. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Eu sou contra. Meus filhos eu não permito. Escolas que transformam as crianças da gente que deviam estar brincando, deviam estar jogando bola, deviam estar se divertindo. Esse povo é uma máquina de estudo, que tem estudo de manhã, e agora não é só de manhã, é estudo de manhã e de tarde. Não é integral não, porque nos Estados Unidos eu morei lá, o integral é você fazer esporte, é você fazer arte, é você fazer... Aqui não, aqui é matemática, português, química, física. A gente está treinando os meninos para serem gênios, a gente está treinando os meninos para ganharem dinheiro, a gente está dizendo a eles que eles podem ganhar o mundo, mas eles estão perdendo a alma, eles nem se divertem. Os adolescentes não são mais adolescentes, os adolescentes estão completamente ansiosos. Isso é uma tristeza de mundo, e a gente, pai, não está entendendo isso. A gente está tirando as escolas, botando a escola que estuda mais ainda. O que é que a gente está dizendo para eles? Que você tem que estudar, você tem que ser uma máquina, você tem que ganhar dinheiro. É isso que a gente está dizendo a eles. Porque a gente está dizendo: vá meu filho, ganha o mundo, vá minha filha, ganha o mundo, e não está entendendo que esse povo está perdendo a alma, está perdendo a alegria. Paula é psicóloga, nunca recebeu tanto adolescente, tanto jovem ansioso. Minha gente, que mundo é esse? O que é que adianta você ganhar o mundo para você, ou querer que o seu filho ganhe o mundo, se você está perdendo e eles estão perdendo a alma?
Nós não vivemos para isso. E é um consumismo absurdo. Mas eu não quero só falar disso, que se eu falo no rolho. E o hedonismo é o prazer a todo custo. A gente acha que vai ser feliz quando a gente tiver prazer gastronômico, quando o vinho que eu tomar for um vinho de não sei quantos reais, prazer de, em vez de eu comer minha quentinha de 30, eu vou comer um almoço de 200, nada contra, pode me chamar que eu vou almoçar com você fácil. Eu não tomo vinho caro não, mas minha mulher toma, Paulinho também toma, pode dar também que a gente resolve. Meu problema não é esse. Meu problema é a gente achar e lutar e correr atrás desse mundo para ter todo o luxo, todo o conforto, toda a droga, toda a bebida, todo o entretenimento, todo o show, todas as coisas, achando que isso vai entregar, mas o pecado nunca entrega o que promete. Nem o consumo, nem o prazer que eu gosto, nada disso vai entregar a satisfação da minha alma, o propósito da minha vida. E você não sabe que está correndo para ganhar isso e está tendo isso e está perdendo a alma. A propaganda do pecado é muito forte. Vou falar um negócio que só os 40 mais vão entender. Essa juventude que está aqui não vão lembrar disso. Mas tinha um cigarro chamado Hollywood, não tinha? E vocês lembram da propaganda do Hollywood? Ele era o cigarro do... Olha, tem uma galera... Os outros não disseram para não admitir que são velhos, mas todo mundo sabe. O cigarro do sucesso. E as propagandas de cerveja são as propagandas de praia, e mulher bonita, e massa, porque a alegria está na bebida. Ou então, todas as propagandas que chegam de todos os jeitos de uma vida sexual, de fazer o que quer, a hora que quer. A gente acha que se a gente tiver bebida, se a gente tiver cigarro, se a gente tiver sexo de todo jeito, a gente vai ser feliz. E a sociedade da gente está se enterrando em depressão, em ansiedade, em remédio, em tudo que é de ruim. A gente está perdendo a nossa alma. O pecado não entrega o que promete. A gente está feito aquele palhaço que tem a máscara de quem está sorrindo e por debaixo dessa máscara é um homem triste, melancólico, com um existencialismo completamente fora do lugar. Perder a alma, meus irmãos, é vivermos estressados, pressionados, com insônia, com todo tipo de coisa ruim. É viver sem o perdão de Deus e sem oferecer perdão aos outros, guardando rancor. É isso que eu recebo nos gabinetes, é isso que eu recebo nos movimentos onde eu estou, no seminário de vida, no SOS, seminário de crescimento, que é onde eu estou mais. E aí eu tenho mais condição de ouvir algumas pessoas. Eu vejo as pessoas guardando rancor e perdendo a alma. É viver preso na vergonha da derrota, como se a vida fosse só vitória. A vida é feita de derrotas também, não precisa ficar preso naquele momento. A vida de uma máscara de que está tudo certo, quando não está tudo certo, isso tudo é perder a alma. E eu vim no carro agora da manhã para cá, conversando com o Renato, revisando esse sermão, ele perguntando o que é que eu ia pregar, eu estava revisando. E eu me lembrei de dizer que perde a alma quem não se vulnerabiliza. Porque quem tem alma chora, quem tem alma sofre, quem tem alma pede ajuda. Nós temos alma, não perca a sua alma, você não é uma máquina, embora que queiram dizer isso. Amém? Eu não sei se eu estou dizendo completamente o que eu sinto, mas eu quero comunicar algo profundo para você. Peçam, vamos orar um pouquinho, até para eu orar um pouquinho. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, faz o que eu não consigo fazer. Fala conosco individualmente hoje. Para as pessoas que estão perdidas da sua alma, ou perdendo a sua alma, perdendo o que é eterno. Aquece o nosso coração. Nós viemos aqui para te cultuar, buscar a direção. Então hoje de manhã, nos dá a direção, individualmente. Há uma multidão aqui, há mais de 1000 pessoas aqui, mas eu quero que o Senhor fale chamando pelo nome, Gabriela, Paula, Joana, Pedro, Marcos. Chama-nos pelo nome, nos dirige, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar para cá. Eu lembrei de uma canção que impressionantemente Renato não conhecia, mas eu lembrei de uma canção que eu cantei muito. Há um casal de líderes aqui na igreja que eu amo muito, que eu conheço há muitos anos, chamado Rogério e Inês. E Rogério é mais velho do que eu, bem mais velho do que eu. E eu queria ser como ele quando eu crescesse, né? Ele era músico, um professor extraordinário. O pai de Rogério é pastor na Paz, na paróquia anglicana do Espírito Santo, do Bispo Miguel Shoa.
Gilberto, um homem de Deus, um homem maravilhoso. E durante muitos anos, não sei quantos anos, Gilberto e Glória, os pais de Rogério, eles vinham pregar no nosso encontro de jovens. Tem uma palestra no encontro de jovens chamada Pais e Filhos. E eles eram os responsáveis por pregar pais e filhos. E todas as vezes que eles vinham, eles me procuravam e diziam: Ivanzinho, a gente vai ter encontro de jovens. E era encontro de jovens da Catedral da Trindade, onde eu era, mas onde tinha encontro de jovem aqui, eles iam. E eu ia com o violão a reboque, como eu faço com o Caio e com o Davi hoje, levando sempre meu tangedor, meu ministro de música junto. Eu era esse ministro de música que ia com o Gilberto. E Gilberto dizia: quando eu terminar de pregar sobre família, sobre pais e filhos, você vai cantar uma música. É uma música do Padre Zezinho. E eu cantava. E eu fiquei me lembrando dessa música hoje. Não vou cantar, mas eu vou, talvez, recitar, porque essa é uma música que tem alma, a alma que a gente não quer perder. Olha que música linda, chama Utopia. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. E perguntava, quem fizer estripulia. E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia para o papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Termina assim. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Não é linda essa canção? É linda porque tem alma. Essa é uma canção que tem alma. Irmãos, eu não quero ficar teorizando aqui. Eu disse a Renato que eu tenho material aqui para pregar 3 horas. Estou cheio de texto bíblico na minha frente, cheio de pensamento que eu botei aqui nesse texto. Mas eu não quero ficar... Essa reunião, esse culto hoje é muito importante para eu ficar desfilando conhecimentos e teologia. A pergunta muito clara que tem aqui hoje é: você está vivendo para quê? Qual é o seu propósito na vida? Quais são os seus valores na vida? Será que no meio dessa vida você não perdeu a sua alma, o seu propósito? Tem um poeta cristão que para mim é um dos melhores. Eu tenho muitos poetas que eu gosto, mas esse é um dos melhores brasileiros, chama Estênio Macios. E Estênio Macios escreve assim, ele cantando uma música, falando com a sua alma: puxa uma cadeira aqui, minha alma, porque eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Ele está imaginando uma conversa dele com a alma dele. Eu quero que você converse com a sua alma, se é que você está encontrado com sua alma. E se você não está encontrado com a sua alma, hoje é uma manhã de você encontrar com a sua alma. Encontrar com o seu propósito, com aquilo que Deus quer que você viva, que você seja. O sentido real, eu sei que você consegue com a ajuda de Deus. Eu quero terminar... Renato me perguntou assim no carro: sim, tu vai pregar isso, está cheio de coisa para dizer aí, como é o final desse negócio? Eu não sei. Mas tem um negócio que está batendo no meu coração e eu botei isso em negrito. Quando eu boto um negócio em negrito no papel, é porque eu sei que tem endereço certo, que o Espírito Santo vai falar com alguém. Isso é uma palavra de conhecimento que Deus me deu, eu sei que vai encontrar aqui. Sabe como é que você vai encontrar a sua alma? Há pessoas que estão perguntando: sim, pastor, e como é que eu encontro a minha alma? Eu estou perdido da minha alma, eu vivo meio desencontrado, como é que eu encontro com a minha alma? Você vai encontrar a sua alma quando você diminui a distância que existe hoje entre o que você crê e como você vive. Se você diminuir a distância daquilo que você crê e como você vive, você vai encontrar a sua alma. Você está longe dela porque você crê uma coisa, diz que crê alguma coisa, mas vive outra. Você vai encontrar a sua alma como você não vier para um culto somente, mas sair daqui e fazer da sua vida um culto.
Quando você fizer da sua vida um culto perene, aqui, no Jogo do Brasil ou do Náutico, num restaurante, aonde você estiver, a sua vida for um culto ao Senhor, a sua vida for uma resposta de adoração ao Senhor, aí você vai estar encontrado com sua alma, e eu lhe garanto, eu não posso lhe garantir que tudo vai bem na sua vida, eu não posso lhe garantir prosperidade, eu não posso lhe garantir que aquilo que você quer vai acontecer. Se eu fizesse isso, eu seria um charlatão, mas eu lhe garanto, no nome do Senhor Jesus, que se você diminuir esse gap que tem entre o que você crê e como você vive, a paz que excede todo entendimento abundará no seu coração. Você vai estar com um problema com a sua ex-mulher, você vai estar com um problema no seu trabalho, você vai estar com um problema com a doença do seu filho, você vai ter todo tipo de problema, mas nenhum problema vai ter o poder de tirar a paz que você sente. Nada vai ter o poder de tirar o seu sono, nada vai ter o poder de tirar o seu coração aquecido, respondendo à presença de Deus em adoração, porque você vai estar junto com a sua alma, encontrados com Cristo. Amém? Fale com sua alma. Davi dizia: bendiga o Senhor a minha alma. Os filhos de Corá diziam: por que você está triste, a minha alma? E eu quero lhe dar 2 minutos para você conversar com sua alma. Só depois de 2 minutos é que eu vou orar e a banda vai cantar. Feche seu olho, converse com sua alma. Chame a sua alma para tomar um café com você. Senhor, a nenhum de nós que está aqui nessa igreja lotada num domingo de manhã, nem quem está vendo pela internet, a nenhum de nós importa ganhar o mundo e perder a nossa alma. A nenhum de nós interessa ter, fazer, conquistar, performar, se não conseguirmos dormir, sorrir e adorar. Como oramos na sala de preparação antes do culto, faz agora o que homem nenhum pode fazer. Só o teu Espírito Santo pode dizer individualmente o caminho para a nossa alma, o caminho para ti, para que corpo, alma e espírito te adorem, respondam à tua santa presença. Senhor, nós vamos cantar a uma só voz, como igreja. Vamos cantar talvez uma música que a gente já cantou tantas vezes, nem é novidade mais, mas hoje a gente vai cantar ela diferente, Senhor, porque nós vamos cantar mais uma vez nos consagrando ao Senhor e dizendo que a nossa vida é para Ti e apenas para Ti. Eu sei que Tu estás aqui. E eu sei, por mais pecadores que sejamos, falhos que sejamos, nós mais uma vez dizemos, queremos gastar a nossa vida para o Senhor. Abençoa a tua santa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.